Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando, cantando mais uma vez este salmo. Provai e vede quão suave é o Senhor, o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor, o Senhor. Que assim seja, queridos irmãos e irmãs. Veja, neste 4º domingo da Quaresma, em que estamos celebrando o Domingo da Alegria, como o padre dizia no início, o Domingo Letare, que bom que estamos aqui,
pois existe uma grande alegria neste domingo que está acontecendo em direção a cada um de nós. Deus nos fez descansar, está nos permitindo descansar um pouco. Deixamos um pouquinho o roxo da quaresma para nos vestirmos de vestes alegres, pois já já está nos apontando a liturgia de hoje, já já celebraremos a Páscoa do Senhor, em que nós estamos aí com as nossas intenções, com as nossas mortificações. Tenho certeza que você tem feito muita coisa para que de verdade seu coração possa se alegrar na Páscoa, a sua vida possa se alegrar na Páscoa do Senhor. Tenho certeza que você tem feito muita coisa. Querido irmão, todo caminho ele é comum, preste atenção nisso, todo caminho é comum, mas quando o Senhor passa pelo caminho da nossa história, pelo caminho da sua história, tudo muda, tudo fica diferente. Quando o Senhor passa a caminhar junto conosco, quando damos permissão a que o Senhor passe a caminhar conosco, o nosso caminho torna-se um caminho diferente, um caminho de conversão, um caminho de vida plena, como cantávamos agora no Salmo, um caminho em que nós podemos de verdade, irmãos, nos alegrarmos com o Senhor. Aliás, celebramos a alegria dos céus, não só porque estamos hoje na missa, porque por si só a missa é o céu, a alegria do céu, mas de verdade, neste domingo Deus nos fala de uma alegria que supera as alegrias eufóricas da vida, que supera as marchinhas de carnaval, que supera tudo que você talvez tenha já de verdade sido influenciado aí pelo mundo e tido como alegria muitas coisas. Aliás, a antífona da missa de hoje é extraordinária e diz assim: alegra-te, Jerusalém, reúne-vos todos que amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de suas consolações. Veja, irmãos, quando eu me converto, quando você se converte, nós automaticamente trazemos alegria ao coração do Pai. Trazemos alegria ao coração do Pai, que deseja o tempo todo nos salvar, que quando nos criava, já nos criava salvando, dando dimensão de alegria a cada um de nós, dando dimensão de júbilo a cada um de nós. Por isso, quando nós voltamos, quando acontece este regresso que nós estamos a fazer hoje, neste domingo, alegra o coração do Pai por essa volta que nós fazemos hoje. Por isso, Deus hoje nos conta esta parábola, para que a gente entenda o tamanho do amor de Deus Pai, o tamanho que Deus Pai tem por cada um de nós, os filhos prediletos. Eu não sei se você sabe, mas você é um filho predileto, eu sou um filho predileto de Deus Pai, e Deus Pai se alegra quando nós fazemos essa experiência. Irmãos, na intimidade do Pai, o Senhor revelou a nós a vida plena em Jesus. Quando o próprio Pai entregou o seu Filho unigênito por cada um de nós. Olha que amor que talvez eu não consiga mensurar, que eu não consiga de verdade entender aqui na minha cachola tão pobre. Eu não consiga entender talvez isso, mas este amor que Deus Pai tem por nós, e quando Jesus assumiu a minha e a sua humanidade aqui na terra, assumindo o meu pecado e o seu pecado, nós passamos a entender ainda mais o rosto do Pai, entendemos ainda mais o rosto de misericórdia do Pai, passamos a entender que o Pai do céu, de verdade, não nos trata como exige as nossas faltas. Aliás, se Ele tratasse a cada um de nós como exige as nossas faltas, como diz o Salmo, quem haveria de subsistir? Quem entre nós? Haveríamos de ficar de pé, se Ele nos tratasse como de verdade exige as nossas faltas. Não, irmãos, o Pai é diferente do Pai da terra. O Pai do céu, que é rico em misericórdia, que trabalha infinitamente em misericórdia, acompanhado com a sua justiça plena, está nos dizendo hoje de um rosto de misericórdia que eu posso entender e que você pode entender. Veja, para que a gente entenda esta parábola que Jesus hoje conta aos seus
Nós precisamos ir no início do Evangelho, que diz assim: naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Entra em cena agora os fariseus. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe, senta com os pecadores, faz refeição com eles. Veja, os fariseus ainda não entenderam que Jesus é o rosto da misericórdia. Eles estavam com o coração duro, petrificados, longe de Deus, e tinham dificuldade de entender que Jesus estava ali justamente para cumprir uma missão, a missão do Pai, de levar a salvação a todos, porque Deus tem uma predileção aos pecadores. Deus tem um olhar voltado para o Padre, que sou pecador, e você que é pecador, meu filho. Deus tem um olhar que ninguém tem nesse mundo, por mim e por você, só Ele. Só Ele tem esse rosto de misericórdia, e só Ele me ama e me amou profundamente. Nunca ninguém me amou como Deus Pai, nunca ninguém te amou como Deus Pai. O nosso amor é limitado, o amor de pai para com os filhos, de mãe para com os filhos, o amor de amigo, sabe? É tudo limitado. Nós não conseguimos muitas das vezes amar como precisaríamos amar, devido à nossa concupiscência, devido ao nosso pecado original, que manchou o nosso coração, que deixou o nosso coração orgulhoso, soberbo. Aí temos dificuldade de amar, mas o Pai do céu está direcionando o nosso coração hoje para uma vida que Ele quer nos dizer: olha, eu vim para os pecadores, eu vim para vocês. Por isso que nós estamos aí, na quaresma, falando de conversão, falando de metanoia, mudança de vida, mudança de comportamento, não é? Mudança de atitude de cada um de nós. Até o texto de hoje nos coloca aí uma dimensão, a palavra epistrofé, que significa mudança de direção, voltar para o caminho, uma volta que exige do coração do Padre e do seu coração ousadia, que exige de nós uma ousadia sobrenatural, que tem em você esta autoridade, porque Deus te constituiu no seu batismo sacerdote, profeta e rei. Só que aí, Deus hoje fala para nós deste filho mais novo, dizendo para nós que a nossa história, muitas das vezes, se parece a desse filho, que a minha história, que a sua história, muitas vezes se parece a desse filho, porque somos ingratos, porque temos um olhar ingrato, um coração ingrato. Apesar de tudo que eu já experimentei, apesar de tudo que você, meu filho, minha filha, já experimentou, ainda somos assim, ainda somos teimosos, lentos para crer, lentos para darmos passos em direção à verdade do Evangelho. Como sou lento? Talvez você é um pouco mais rápido que o Padre, mas eu sou lento para dar passos, para dar respostas, e eu tenho um coração ainda duro. Sabe, fiquei pensando hoje, a parábola começa dizendo que o filho vai até o pai estando vivo, e lhe pede a herança. Pai, dai-me a herança que me cabe. Já pensou? Que coisa, que dor para o coração do pai, que ousadia, que jovem ousado, que jovem de verdade, bem distorcido do coração e a vontade do Senhor. Que dor lhe causou o coração do pai. Imagina se eu chego para o meu pai e digo: pai, preciso de uma grana, pai, dá-me herança. Meu pai está vivo, graças a Deus. Imagina, que dor. Não é para o pai aqui da terra ouvir isso de um filho, mas ele insiste e foi até o pai: pai, dai-me a herança. Partiu para um lugar distante, partiu para uma terra estrangeira. O texto é claro, dizendo para nós que existe um caminho de terra estrangeira, um caminho que nós conhecemos de modo bem definido como falsa liberdade.
Um caminho que ele usou desta liberdade concedida a Deus, dessa liberdade que Deus concedeu a ele, para que pudesse usar e usufruir para o bem e proveito de glória. Este filho agora faz tudo ao contrário. Porque, irmãos, quando nós não treinamos a nossa liberdade, quando eu não treino a minha liberdade, quando você não treina a sua liberdade no exercício de fazer a vontade do Senhor, certamente nós vamos ofender o coração do Pai. Certamente, quando eu não treino a minha liberdade, repito, nós vamos ofender o coração do Pai. Porque de verdade Deus nos fez livres, mas livres para o amor pleno, mas livre para uma liberdade plena, mas livre para um conhecimento que me faz livre. Deus trabalha na conversão de cada um de nós, a começar na consciência, porque passa a conversão pela consciência e chega ao meu coração. É isso que nós aprendemos com a doutrina católica. E daí nós passamos a ter conhecimento de que Deus nos fez livres, mas livres para o amar. E é isso que está faltando no coração desse jovem. Porque esse jovem passa agora a gastar a sua vida, gastar o seu coração, gastar o seu tempo no pecado, em uma vida longe de Deus, no pecado que o próprio filho mais velho o acusa. Gastou tudo com as prostitutas, gastou tudo no pecado, surrou a vida, gastou tempo não com Deus, mas gastou tempo no pecado, gastou tempo longe da bênção que Deus tem para nos dar. Olha a desgraça do pecado. Talvez, quantos de nós também não podemos nesta hora dizer, eu também vivia no pecado, eu também me reconheço neste filho, eu também já cometi inúmeras transgressões, já violei os mandamentos do Senhor, já adulterei a minha fé quantas vezes. Mas Jesus, irmãos e irmãs, nos trouxe nesta tarde justamente para dizer que existe um caminho que eu preciso fazer de volta, um caminho que você pode fazer de volta, usando da sua liberdade para o amar, usando da sua liberdade para que você seja livre, pois ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, que a verdade nos liberte para ter conhecimento que na casa do Pai, nós temos tudo o que nós precisamos. Que a nossa liberdade hoje seja agraciada por Deus e tocada na máxima graça de Deus, para que eu entenda, na casa do Pai, eu tenho tudo. Chegou ao ponto que esse jovem, nem as bolotas dos porcos, onde ele foi direcionado a trabalhar o exercício, nem isso ele tinha, nem isso ele podia tocar. Imagina, depois de ter tudo dentro da sua casa, depois de ter todas as delícias, podemos entender as delícias do céu, depois de ter tudo, agora não tenho mais nada, não tenho a alegria do pai, do irmão, não tenho a alegria da família, não tenho mais amigos, porque é assim que a vida faz, né? Quando alguém mete-se a viver livremente longe de Deus, aparentemente você terá muitos amigos, muitos. Aparentemente o mundo te dará muitos amigos. Esse jovem, com certeza, quando ele tinha muita grana e que estava na noite, na farra da vida, com certeza muitos amigos ele conquistou, entre aspas. Muita gente se aproximou dele para um proveito comum, claro. Muita gente. Mas o pecado é assim, né? Quando você não tem mais nada e quando você perde Deus, você perde tudo que você está ali ao seu redor com uma segurança, entre aspas, aparentemente propícia a você, mas que não é. Que na verdade é o vazio do vazio, que na verdade é o vazio máximo do vazio, onde ninguém lhe preenche. Por isso, a parábola conta no versículo 17 para nós, que a história começa assim, a partir de um autoconhecimento da pobreza humana, a partir de um autoconhecimento de que eu pequei,
Diz o texto, ele caiu em si, começou a refletir sobre si mesmo, passou a conhecer a si mesmo, coisa que a gente tem dificuldade, de nos conhecermos mais profundamente, de dar a Deus a oportunidade de Ele nos conhecer mais profundamente, de entender que quando eu caio em si, quando eu faço essa experiência de olhar para dentro de mim, para olhar para aquilo que Deus direciona a nós, não nós mesmos, mas olhando para Deus que olha para mim e Ele me permite que eu olhe para Ele, e olhando para Ele eu me veja pecador, pobre, miserável, mas que Ele me ama, e que Ele me ama acima de todas as forças e com todas as forças. Irmãos, é o caminho necessário para que a gente entenda que na casa do Pai nós sempre temos tudo. Na casa do Pai nós temos toda a alegria, na casa do Pai nós temos toda a esperança, na casa do Pai nós adquirimos o fervor da fé, na casa do Pai nós encontramos amigos verdadeiros, na casa do Pai nós encontramos famílias verdadeiras, na casa do Pai nós nos alimentamos, somos nutridos, tem volta para nós na casa do Pai, sempre haverá volta para aqueles que são de verdade humildes. Os soberbos, arrogantes, orgulhosos, pouco e poucas vezes encontrarão, sabe, um caminho de volta, porque a soberba deles os faz de verdade serem mais cheios. Mas quando a gente faz a experiência de cair em si, de se olhar e entender, eu sou o pecador, eu vou voltar para o meu Pai, eu vou voltar para o meu Pai. E aí você pode se perguntar assim, Padre, mas voltar a partir da minha desgraça? Porque eu estou na desgraça, eu estou no pecado, olha o pecado que eu vivo, olha o pecado que eu vivo dentro da minha casa, olha o pecado que eu vivo no meu trabalho, olha o pecado que eu vivo aí com os meus amigos, no meu namoro, no meu casamento, nas minhas amizades falsas. Irmão, Deus é especialista em trabalhar com as nossas desgraças humanas, entre aspas. Deus sabe muito bem trabalhar com as nossas desgraças. Aliás, se você estuda a história dos santos, você vai perceber que a maioria desses santos tiveram uma história dolorosa, tiveram um começo doloroso, tiveram uma via de cruz, tiveram uma via de negação da palavra, alguns até foram hereges, mas que a partir de um dado momento, que foram humildes e reconheceram a bondade de Deus, o coração do Pai, eles se voltaram para a vida do Pai, se voltaram para a novidade do Pai, sabe? Olha o nosso amigo errante, Santo Agostinho, que errou na vida. Sua mãe estava lá orando por ele, rezando, intercedendo, mas ele estava lá no pecado. No belo dia, quando houve humildade, quando caiu em si, aquele dia memorável, ele disse, Senhor, quantas vezes eu te buscava longe, quantas vezes eu te buscava fora, quantas vezes eu te buscava em uma sexualidade desenfreada, quantas vezes eu te buscava nos prazeres momentâneos, quantas vezes, Senhor, eu te buscava em tantas coisas, mas eu descobri, Senhor, que o Senhor está dentro de mim, que o Senhor mora em mim, que o Senhor está em mim, e eu procurando fora. Essa história de Agostinho, essa história que se entrelaça a vida do filho pródigo, essa é a minha história, é a sua história. Quando Jesus me alcançou, tinha 18 anos, Jesus entrou na minha vida, na minha história, em uma tarde de sábado, para fazer toda a mudança na minha vida. Deixei de ser um jovem arrogante, atrapalhão, para viver a graça de Deus, para olhar para a misericórdia de Deus, mas eu precisei, irmão, descer da prepotência humana e reconhecer-me pecador, reconhecer-me pequeno diante do Pai do céu, porque existe para todos nós, existe para mim, existe para você
fases da nossa história, da nossa vida, que Deus nos permite viver, as desgraças inclusive, para que a gente se veja no amor dEle, para que eu me encontre no amor dEle, para que você se encontre nesse amor dEle. Por isso esse jovem fala de uma mudança de pensamento, de uma mudança de caminho. Porque à primeira instância nós entendemos, ao que nos parece ele não queria ser filho, tinha uma dificuldade de ser filho, uma dificuldade de entender que sendo filho, o pai estava ali, constantemente, para o cuidar, para o abraçar. E aí, porque tem essa dificuldade de, de se encontrar consigo mesmo, a gente vai perdendo todo o brilho da vida, a gente vai perdendo toda a dimensão da liberdade que eu dizia no início. E a gente não entende, irmãos, que nós, longe de Deus, longe da misericórdia de Deus, somos fracassados. Por isso hoje você precisa se entender, eu preciso me entender nessa tarde de domingo, nesse dia, que existe um caminho como existe aqui neste santuário, de volta, que eu posso voltar e ir até o Pai, como aquele filho que está ali recebendo o abraço de Deus Pai. Existe esse caminho que eu posso fazer, que você pode fazer, um caminho que me faz entender que eu sou filho do Rei, não de qualquer pessoa, não sou filho do mundo, você não é filho deste mundo, você não foi criado para dar glórias a este mundo, não, meu filho, você é filho do Rei, filho do Pai do céu. Isso não é suficiente para você? Isso não é suficiente para você não mais bater a sua cabeça aí no mundo, não mais ficar aí batendo a sua cabeça nas realidades passageiras? Para mim isso é suficiente, entender que eu sou filho do Rei, pertença ao Rei, eu sou cidadão, você é cidadão do céu, isso já nos basta. Preciso eu ter esse entendimento. Por isso, quando eu faço e tenho esse entendimento, eu logo me coloco em um andamento do Evangelho, que o verbo diz, vou me levantar, ou seja, o verbo está acompanhado a outra dimensão, ressurreição. Eu vou me levantar, eu vou ressuscitar novamente, eu vou ressuscitar para a glória de Deus Pai, eu vou me levantar, e me levantando eu vou me ressuscitar novamente, porque Deus me coloca nessa dimensão de ressuscitamento de novo. O problema é que esta decisão falta em muitas pessoas. Quantos de nós nos falta essa decisão de voltar, essa decisão de começar tudo de novo? Começou os seus exercícios quaresmais, parece que não deu muito certo, a preguiça parece que roubou outras coisas, e aí parece que você não tem força. Voltar, irmão, é próprio de um filho, porque uma vez que sou filho, sempre filho, posso fazer, você já fez, já fizemos muitas burradas, muitas, mas uma vez filho, sempre filho. Então nós voltamos e dizemos, pai, eu errei, eu pequei, pai, mas eis-me aqui, eis-me aqui. Nós voltamos hoje, nessa tarde, para este caminho. O pecado do filho pródigo é querer ser independente e não obediente. É isso. Ele quer ser independente, como muitos jovenzinhos, né? Querem ser independentes, como muitos adolescentes que estão aí em uma fase de treinamento para a vida, mas são crianças mimadas. São jovens mimados, tanto pelos pais como pela vida. Querem ser dependentes, mas não obedientes. E aí, irmão, quando a gente não é obediente, a gente se lasca. Quando a gente não é obediente à voz de Deus, quando eu não sou obediente à voz de Deus, nós nos atrapalhamos nas palavras, nos gestos, nós nos atrapalhamos nas atitudes dentro de casa, no trabalho, nós nos atrapalhamos feio. Quando a gente não é obediente, tenta por si só ser independente. Não, eu preciso. E sai para o mundo. Não, irmãos, não. Santo Agostinho diz que o médico, na medida de suas possibilidades, vem para curar o doente, eu e você. Se você não segue as prescrições, vai acontecer o quê? Você vai arruinar-se.
Acontecerá uma ruína com você, não seguindo as prescrições do médico, sozinho. Acontece isso com você. O Salvador veio para salvar. Se você não quer, ele julgar-se-á sozinho. Julgar-se-á você sozinho, se você não seguir as prescrições dos mandamentos, as prescrições da Sagrada Escritura. Olha, quando a gente segue ali os mandamentos, quando a gente segue ali a obediência dos mandamentos, quando seguimos ali a obediência da palavra, irmão, não que a gente não tenha problema, que a gente não vai ter tentação, não, tentação teremos até o fim da nossa vida, mas você terá o conforto de suportar as tentações. Eu terei o conforto de Deus, o auxílio de Deus, de suportar as tentações. É isso que a gente precisa entender. Por isso, a parábola continua dizendo para nós do rosto do Pai. Existe um rosto que você precisa hoje entender para todos nós que estamos voltando, regressando a casa. Talvez até mesmo aqui entre nós tenha alguém regressando. Porque quanta gente que abandonou a fé na pandemia, quanta gente que abandonou a igreja na pandemia, quanta gente que abandonou a sua paróquia, a missa, quanta gente que ficou cheio de medinho e deixou a fé, deixou de rezar. Eu quero dizer, existe um regresso que você pode fazer e deve, vai se confessar, é quaresma, vai se confessar, vai comungar, vai para a missa. Deus Pai está chamando a nós para que possamos voltar. É hora de despertar do sono, é hora de despertar da frieza, é hora de despertar, meu filho, minha filha, do caminho que você está traçando, que você escolheu, que talvez seja um caminho que te leve à morte, que te leve para o inferno. Volte, volte, porque o Pai do céu não quer ver ninguém condenado, o Pai do céu quer ver todos no seu redil, Ele quer todas as ovelhas. Então volte. Por isso o Pai do céu tem esse rosto. Versículo 20. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Compaixão, é isso que ele tem de mim, é isso que ele tem por você, meu filho. Compaixão, apesar do que eu sou, do que você é, apesar de não ser merecedor do céu, apesar de que eu seja merecedor do inferno, ele veio até mim e me mostrou o rosto do céu, me mostrou a você o rosto do céu. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou, cheio de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-o de beijos, e começou, irmãos, o caminho que nós precisamos entender, que eu preciso fazer. O Pai do céu, esse rosto que está aqui atrás desse mosaico, abraçando este filho, é assim, o rosto dele é assim. O rosto de misericórdia, o rosto que quer dar a você, todos os dias, anel novo, sandália aos pés, vestes novas. Só que você é livre para aceitar o anel novo, as sandálias novas, as vestes novas. E é tão bonito, como padre, poder olhar para tanta gente que volta arrependido, que recebe anel novo, sandálias novas, vestes novas. Irmãos, se você pudesse experimentar um pouquinho daquilo que nós sacerdotes experimentamos como padres que atendem confissão, você entenderia o que significa de verdade esse caminho de volta. Que beleza é ver alguém que depois de 20, 30 anos sem se confessar, volta ao confessionário e ali, de joelhos, arrependidos das suas atrocidades espirituais cometidas, diz: Padre, dai-me a sua bênção, porque eu pequei. E ali, ele começa a dizer dos seus pecados, ali ele começa a dizer sinceramente, porque Deus tocou na sua consciência, e a consciência viva, acende-se uma luz, e acendendo-se uma luz, ele tem conhecimento de si mesmo, e tendo conhecimento de si mesmo, ele sabe que pecou, que ofendeu o pai, a mãe, que ofendeu a namorada, no seu namoro, que ofendeu os filhos quando o traía, mas ele sabe que apesar dos seus pecados, ele sabe, apesar de tudo que ele fez, que ali, o sacerdote não está para o acusar, não é o seu juiz,
mas está ali na figura da misericórdia para o perdoar desde que haja arrependimento, e sinceramente arrependimento. Essa é a beleza. Quantos filhos e filhas que voltam para o Pai através da confissão? E esse é o caminho. Para quem é católico, não existe outro caminho. Eucaristia e confissão. Confissão e Eucaristia. Esse é o caminho para quem é católico. Esse é o caminho que o Padre convida que você faça também nesse domingo. Que você volte. Apesar do seu pecado, o Pai do céu quer fazer o mesmo que fez com esse filho pródigo, com você. Quer dar a você essas vestes novas. Quer dar ao coração de todos nós as vestes novas. É dia de júbilo, é dia de festa. É o domingo da alegria que nos aponta a Páscoa para dizer que existe festa para cada um de nós. Que a gente não seja egoísta. Que a gente passe também, meu filho e minha filha, a partilhar da alegria do outro. Que eu passe também a tocar na alegria do outro. E eu quero pedir em nome de Jesus, que aqui entre nós não haja mais a discórdia, não haja mais a mentira, não haja mais entre nós a inveja. Olha a dureza do filho mais velho. A bênção do outro é a minha bênção. Mas quanta gente não entendeu isso ainda? Esse filho mais velho tem dificuldade de entender isso. O pai o disse: não, a festa é necessária, meu filho. Você está aqui todo dia comigo. A festa é necessária porque ele estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. Você está aqui, vem cá, eu te dou um abraço. Vem cá que eu te dou o beijo, o ósculo da paz para você, vem cá. Chega de inveja. Que a gente aprenda, irmãos, também a celebrar a vida de quem volta. Existe muita religiosidade espalhada por aí, mas tantos apontamentos. Existem tantos apontamentos, e às vezes por parte de nós, padres, e às vezes por parte de nós, membros da Igreja Católica, há tantos apontamentos de modo tão distorcido dos outros. Sabemos apontar com tanta facilidade os pecados alheios. E hoje Jesus fala para nós que a gente precisa se desarmar, que a gente precisa deixar cair essas acusações, passar a acolher mais as pessoas, passar a acolher mais o coração de quem volta. Quanta gente chega entre nós na Assembleia Litúrgica e ali nós nem acolhemos, e ali nós não damos a mínima para aquele que volta. Não seja como este filho mais velho. Eu me entendo, eu já me entendi, reconheço que eu sou esse filho pródigo que volta. Posso voltar hoje, você pode voltar, e que bom que a gente pode voltar sempre. Eu disse aqui agora, em cada confissão, podemos voltar e você pode voltar. Mas quando você voltar, irmão, lembra-te sempre que aquele que te levantou, aquele que te fez caminhar novamente, aquele que te faz caminhar novamente, também quer usar de você como ministro de Deus, também quer usar de você como coração que muito ama a Deus, para também acolher outras pessoas. Nós somos também hoje o rosto do Pai para muita gente, e o Evangelho que muitos talvez não vão folhear, não vão abrir por preguiça, desleixo, a Bíblia. Talvez você seja hoje, amanhã, semana que se inicia, o Evangelho para muita gente. Então não apresente um Evangelho autoritário, não apresente para as pessoas um Evangelho tão longe da verdade da misericórdia. Apresente um Evangelho que leve as pessoas a reconhecer os seus pecados, e reconhecendo os seus pecados como filho pródigo, que elas possam entender: olha, o Pai do céu me ama, eu tenho o direito de voltar a viver, eu posso voltar a viver, Deus me deu o direito de voltar a viver. Então que hoje a gente volte a viver, que você hoje volte a viver novamente, que voltemos a viver e permitamos que toda a ação de Deus esteja entre nós. Convido você a ficar de pé um minutinho. Vamos
pedir ao Senhor essa graça. Neste domingo em que nós fomos atraídos para a casa de Deus, você foi atraído para este santuário, Pai das misericórdias, o Pai do céu, que aqui tão belamente nós nos encontramos nessa tarde, que aqui tão belamente nós possamos e podemos ver o seu rosto, nos atraiu aqui hoje, para nos dar as vestes novas, o anel novo, o coração novo. Mas quantas vezes, Senhor, Senhor, quantas vezes eu sou teimoso, quantas vezes, Senhor, eu insisto em caminhar longe de Ti, quantas vezes, Senhor, nós de verdade pegamos a nossa herança como se tivéssemos direito e vamos aí para o mundo gastar a vida longe de Ti. Senhor, mas hoje, Senhor, hoje nós nos encontramos, Senhor, dentro da verdade desse filho que caiu em si e caindo em si descobriu a verdade. Na casa do meu Pai eu tenho tudo, na casa do meu Pai eu tenho felicidade. Doce Espírito Santo, eu vos peço, passeie o nosso meio nesta hora e dê a todos nós que estamos aqui, ó Senhor Deus, a graça de entendermos o tamanho desse amor apaixonado de Deus Pai, o tamanho desse coração de Deus Pai, que abraça toda a criatura, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, nova criatura, passou o que era velho, nova criatura nós somos. Meu filho, você é nova criatura, somos nova criatura. Volte ao coração de Deus Pai. Não tente pelas suas forças caminhar sozinho, não tente pelas suas próprias convicções, pelas suas verdades fictícias aí dentro de você. Não, voltemos à verdade do Evangelho, voltemos à verdade dos mandamentos. O Pai está aqui de braços abertos para nos acolher. O Pai está aqui de braços abertos para dizer: filho, eu te amo, filho, eu te desejo. Apesar do seu pecado, a sua miséria, corre para a confissão, corre para o meu abraço, vem viver a felicidade, volta a ser feliz. O pecado não é a felicidade, o pecado não é a felicidade, o pecado é a desgraça que nos coloca longe de Deus. Por isso nós nos encontramos, Senhor, na Tua verdade, nós nos encontramos, Senhor, no Teu querer. Eu me encontro, Senhor, na Tua verdade, no Teu querer. Jesus, como é bom entender a misericórdia, como é bom, Senhor, entender que o Senhor é misericórdia, e que a Sua misericórdia se estende de geração em geração, e que a Sua misericórdia me faz entender a justiça, e que a Sua misericórdia me faz entender que eu preciso correr, que tem pressa a salvação, que tem pressa como pai, que desejava ver logo o seu filho, aquele caminho de volta, a estrada de volta. Imagina, a estrada de volta, quantas tardes o pai não esperou, quantos dias o pai não esperou, mas eis que chegou um dia, que o pai o avistou. Que alegria, vamos fazer uma festa, que alegria, vestes novas, coração novo para quem se arrepende, vida nova para quem se arrepende. Senhor, nós voltamos também, Senhor, eu volto, Senhor, nessa hora, nós voltamos, Senhor, nessa hora. Quanta gente, Senhor, que volta nesta hora para dizer: Pai, perdão, pequei contra o céu e contra Ti, mas eu sei que o Senhor pode me colocar de pé novamente, que o Senhor pode nos colocar de pé novamente. Jesus, como é bom nos entendermos na Sua vida, como é bom, Senhor, me entender. Jesus, como é bom se entender, Senhor, como esse filho, como a samaritana, como Zaqueu, como mulher adúltera. Como é bom se entender, Senhor, nesse lugar de misericórdia. Mas hoje nós voltamos, Jesus, eu volto, Jesus, para dizer: eu quero a felicidade plena, eu quero ser um homem novo, eu desejo ser um homem novo, Senhor. A Ti, Jesus, toda a glória, a Ti, Senhor, toda a honra.
Nós não queremos mais render ao mundo a glória. Meu filho, você pode engrandecendo o nome do Senhor onde você está agora. Vai rendendo glória a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Nós voltamos nessa tarde para darmos glória a quem é de direito. Nós voltamos nessa tarde, repito, para dar glória a quem é de direito. Só Deus é digno de toda a honra. Só Deus é digno dos meus louvores, não o mundo. Não o mundo é digno dos nossos louvores, não os artistas, os aplausos, não. Nós voltamos nesta hora para engrandecer o nome do Senhor, porque há muito tempo o Senhor nos esperava, há muito tempo o Senhor me espera, para que eu volte para a confissão, para que eu volte para a missa, para que eu volte para o rosário, para que eu volte a amar as Sagradas Escrituras, amar os santos. Há muito tempo o Senhor me espera para que eu volte a amar e perdoar os meus dentro de casa, a fazer reconciliação dentro de casa. Senhor, nós voltamos arrependidos, coração abertos para te amar, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo Cantemos com fé que essa verdade seja minha e a sua. Derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. fui pro mundo, gastei tudo. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu. Corações Tudo ao é alto, do Pai. braços erguidos, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória. Alcançada é minha vida. Alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por Uma vez mais, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador,